Grandes questões, né, na mesa para debate, grandes possibilidades de articulação, né, acho que enxergar um pouco da experiência dessas redes que se criam, dos frutos, né, que geram dessas políticas. E eu queria só ressaltar a importância da Rede COP como, sim, um fruto de um esforço coletivo. E quando a gente fala em esforço coletivo, o esforço da academia, e a partir do ponto de vista onde trago a nossa experiência, o PGDR está desde 2008 envolvidos, né, com projetos células, do projeto da política territorial, depois os NEDETs. Então é um esforço que a academia vem despendendo e que cada vez mais vem encontrando espaços de articulação. E talvez essa seja o grande legado, né, os frutos disso, e enxergar o processo da Rede COP, o resultado da Rede COP também como uma participação disso da universidade é muito frutífero. E talvez destacar que nessas andanças do projeto, então, de Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional, nós chegamos até o território região central. O território região central era um território que não tinha um NEDET, mas que tinha uma história muito bonita, no sentido de uma relação com o FSM, uma construção de um espaço dentro da FSM para a agricultura familiar ocupar, se reunir, discutir. E ali se encontrou um modelo, talvez, para a política territorial muito interessante, que foi o fato de que o articulador territorial, o assessor territorial, Cláudio Cunha, hoje técnico da Emater, se disponibilizou e teve a anuência da Emater para dar continuidade a esse processo de assessoria. Então, o território região central talvez seja um território modelo para o estado do Rio Grande do Sul. A presença da Emater, ela consolida esses espaços, ela legitima esses espaços e talvez possa ser pensado para outros territórios no sentido de conseguir fazer esse diálogo entre o governo, entre o estado e entre a sociedade civil. E falando então em esforço da academia, eu queria ressaltar um outro grande esforço que temos dentro do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, que é o GEPAD, o Grupo de Estudos sobre Agricultura Familiar, que historicamente vem desenvolvendo suas pesquisas, suas reflexões e contribuindo para pensar nessa relação das políticas, pensar nessa relação, então, da sociedade e Estado, mas que vem trazendo, talvez, algo bastante inovador, que é, ainda mais no contexto atual, está pensando não só na relação da sociedade civil com o Estado, mas também como a sociedade civil se organiza, como são essas redes para além do Estado e o que essas redes podem estar trazendo de novidades para os nossos planos territoriais. Então, é com esse objetivo, né, que eu passo a palavra para a Potira, do GEPAD, que vai, então, estar nos trazendo essas experiências, essas reflexões a partir, então, dessa temática. Bom dia. Gostaria primeiro de agradecer muito esse convite que vocês me fizeram, a presença de todos vocês aqui nessa manhã super chuvosa, que eu sei que está botando a cidade inteira num caos, como sempre. Então, que bom que esse grupo super grande pode estar aqui para fazer essa conversa hoje. Como a Gabriela me falou, falou antes, o convite um pouco que me foi feito foi de trazer, de compartilhar um pouco com vocês algumas experiências que estão acontecendo a partir da sociedade civil organizada em prol da segurança da soberania alimentar e nutricional, para que se possa pensar um pouco algumas inspirações, algumas ideias. Então, eu não vou especificamente me ater às questões que estão acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, vou ir um pouquinho além, porque a ideia é um pouco trazer assim algumas possibilidades do que poderia estar se pensando depois aqui nesses territórios. Opa, não sei o que eu fiz aqui. Alguém desça. Acho que isso. Desculpa, perdão. Bom, gente, então se a gente for pensar um pouco em práticas, né, saudáveis em alimentação, eu acho que a gente sempre tem que pensar que envolve pelo menos 4 atores, né, 4 grupos de atores: os estados, as agências de governo, a sociedade civil organizada, a academia, a ciência, né, e os setores privados.
Eu estou mais nessa área aqui de cima, né, no sentido da sociedade civil organizada e também dentro da academia. E também é importante a gente pensar que a alimentação, ela envolve uma série de áreas e de setores, né? A alimentação, ela é um setor econômico, por um lado, porque ela precisa gerar renda para as famílias, mas ela também é uma questão de saúde, ela também é algo extremamente cultural, que envolve relações espirituais, relações éticas, né, de cada uma das pessoas que está nesse contexto. Ela envolve um processo super importante de relação entre rural e urbano, e eu acho que cada vez mais é importante que a gente entenda que rural e urbano têm que ser pensados de uma forma integrada e de uma forma codependente, né? Então, como que a gente pode criar alianças, criar parcerias e processos que a gente possa simultaneamente estar pensando no desenvolvimento rural e desenvolvimento urbano. E, né, vai envolver também questões de políticas públicas, questão ambiental, sistemas de produção. Então, esses exemplos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, eles vão falar um pouco sobre esse tripé aqui, né? Quando a gente pensa em segurança e soberania alimentar, eu acho que, por um lado, a gente tem um desafio em pensar como que a gente pode acessar os alimentos, né, em termos de quantidade, mas também de qualidade, e o que, que a gente quer dizer com qualidade dos alimentos, acho que isso é algo bem importante também. Informação, né, seja informação das pessoas saberem o que comer, quando comer, onde que elas podem encontrar esses alimentos, e também um processo de articulação entre produtores e consumidores, que vai justamente nessa possibilidade, nessa busca de se pensar rural e urbano de uma forma integrada e codependente. Então, o primeiro tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre os grupos de consumo responsável. É uma área que eu tenho pesquisado e trabalhado de uma forma mais intensa. Eu, pessoalmente, também participo de um grupo de consumo responsável que funciona aqui em Porto Alegre desde 2012, que as entregas acontecem ali no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, no PGDR. A gente tem, esse mapa ele está desatualizado, a gente tem hoje no Brasil cerca de 120, 130 grupos mapeados. Esses grupos eles vêm a partir de uma diversidade, né, de articulações. Alguns são mais formalizados, como associações, cooperativas, outros são bastante informais, simplesmente como coletivos, organizações comunitárias. E são também movimentos, né, que estão ativos em diferentes lugares do mundo. Então, quando a gente pensa os grupos, o que, que a gente exatamente quer dizer? Tá, eu não estou me dando bem com isso aqui, eu vou aqui que eu acho que eu vou melhor. Grupos de consumo basicamente são coletivos organizados, onde existe uma parceria, uma aliança entre produtores e consumidores para uma compra direta de alimentos. Então, o Charles antes falou um pouco como os intermediários acabam tendo um papel muito nocivo para os agricultores, né, em especial os agricultores familiares, porque eles fazem uma intermediação da produção ao consumo, mas nesse processo eles ficam com uma boa parte dos recursos, o consumidor não tem acesso a saber de onde que veio esse produto, seja do local ou quem fez ou de que forma fez. Então, os grupos eles têm buscado justamente um processo de comercialização em circuitos curtos, né? E trabalhar a aquisição direta de produtos de uma forma que se possa repensar tanto a produção quanto o consumo e que se pense que a comida, que a qualidade da comida, ela envolve não só questões calóricas e nutricionais, mas ela envolve uma questão fortemente social, né? Quem que produziu essa comida? Esses agricultores eles estão sendo bem pagos? Como é que essa produção ela está contribuindo para aquela cultura, para aquele ambiente, para o local onde essas pessoas estão vivendo, né? Então, a gente pensar a agricultura e a produção de alimentos muito mais como um meio de vida do que só como um fator econômico ou uma necessidade biológica e nutricional. Os grupos eles estão ativos em diferentes lugares do mundo, né? Então, por exemplo, no Japão, eles chamam de Teikei, nos Estados Unidos, no Canadá,
tem um nome que se chama CSA, que aqui no Brasil também nos últimos 3 anos estão se inserindo esses grupos se chamando Comunidade que Sustenta a Agricultura. A gente tem na França grupos que se chamam Associação pela Manutenção da Agricultura Campesina. Na Itália, os grupos de aquisição solidária. E no Equador se chamam canastas. Canastas quer dizer cesta em espanhol. Então, geralmente, eles falam nas canastas comunitárias. Porque essa construção, essa elaboração de uma comunidade que se junta para poder viabilizar a sua alimentação. Então, um exemplo que eu vou trazer aqui do Brasil é do MIC. O MIC é um movimento de integração campo e cidade. Ele está ativo em São Paulo desde os anos 80. Ele começou, na verdade, não com uma preocupação de ser um grupo de consumo ou até pensando a questão do abastecimento. No momento em que a gente estava tendo ali justamente o final da ditadura, um grande processo de efervescência de movimentos sociais, o Brasil estava numa crise política e econômica muito forte, e eu não sei se vocês lembram, mas começou a ter, por um lado, nas cidades tinha um movimento muito forte dos trabalhadores, né, que estavam buscando direitos trabalhistas, poder se organizar em sindicatos, poder ter pagamento por hora extras, seguro de saúde. E no campo tinham as ligas camponesas e organizações dos agricultores que também estavam se mobilizando e se organizando para poder melhorar a sua qualidade de vida. E o MIC ele surge através de uma aliança entre trabalhadores sindicais da Zona Leste de São Paulo com ligas camponesas no campo no estado de São Paulo, mediados também pelo movimento da Teologia da Libertação, que era um grupo dentro da Igreja Católica que estava presente nesses dois espaços. Então, no primeiro momento, a ideia era justamente que eles pudessem apoiar as lutas uns dos outros. Acontece que esses agricultores, com o tempo, acabaram conseguindo se assentar em determinados lugares, né? Conseguiram terra e começaram a produção. E aí o desafio foi outro, porque então a primeira luta era conseguir terra para poder viver e trabalhar. O segundo desafio foi para quem que eles iam vender aquela produção que eles tinham. E aí então esses trabalhadores urbanos na cidade começaram a se organizar para comprar as colheitas dos agricultores que estavam no campo. Isso durou por um tempo, acho que cerca de 10 anos, que o pessoal conseguiu cada vez mais se organizar e conseguiram comprar um carro na cidade para conseguir fazer isso se tornar um processo muito mais estável. Então, deixou de ser só quando tinha uma grande colheita, tipo a colheita do arroz, desculpa, São Paulo não tem arroz, colheita do feijão ou outros produtos, e passou a ser semanalmente. Então, desde 85, o MIC entrega semanalmente, inclusive Natal, Ano Novo, cestas na região leste de São Paulo, que é uma região que tem uma situação de precariedade, né, onde tem o índice de desenvolvimento humano mais baixo da cidade. Então, são pessoas que são de classe de renda média a renda baixa e que têm, através do MIC, o acesso a alimentos de qualidade em quantidade. A maneira como funciona hoje em dia é que tem, então, uma associação com agricultores familiares que se organizam, o que eles conseguem produzir numa semana, eles juntam numa caixa, enviam para São Paulo. Em São Paulo, esse caminhão chega na Igreja da Vila Alpina, que é um espaço de redistribuição, e dali ele vai para 23 pontos para entregar para as pessoas. Ao todo, tem 800 famílias que são beneficiadas, porque são entregues 1.600 cestas por mês. Então, esses pontos, eles são articulados por diferentes espaços, né, esses pontos de entrega. Eles são, por exemplo, desde casa de algumas pessoas, de consumidores, que recebem a sua comida e recebem para distribuir para os seus vizinhos. Eles são espaços, por exemplo, como igrejas, tem igrejas católicas, tem templos messiânicos, igrejas evangélicas, creches, unidades de UBS, né, unidades básicas de saúde, academias de ginásticas que recebem e redistribuem. E as caixas, né, os alimentos, eles geralmente são uma caixa ou uma sacola que vem de 8 a 10 hortaliças escolhidas pelos agricultores conforme a sua produção.
são entregues sempre nas quartas-feiras a um custo de R$14. Então, aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma tradição muito forte de feiras, né? Mas isso não acontece tanto em São Paulo. São Paulo, apesar de ser uma cidade muito grande, só tem uma feira orgânica até hoje, né? Porto Alegre acho que está com 26 agora no momento. Então, isso possibilita que essa população da Zona Leste de São Paulo tenha um alimento para 2 semanas, um alimento que é produzido sem agroquímico, sem agrotóxico, um alimento de qualidade numa quantidade bastante considerável. Então, digamos, seria a parte do acesso, né? O MIC também tem nessa sede, acho que é importante colocar aqui, uma característica forte dos grupos de consumo é que essa aliança entre produtores e consumidores significa que, além de não ter um intermediário, o consumidor ele tem um papel ativo dentro do processo. Então, as pessoas não só vão lá e comprar e contribuem pagando por aquele alimento, mas as pessoas, são elas que organizam a vinda do alimento, elas que organizam e separam as cestas, elas que organizam o pagamento para os agricultores. Então, envolve uma rede muito forte dos consumidores que se tornam voluntários e, por isso, o valor ele é um valor muito bom para o produtor, porque o produtor recebe 100% daquilo que ele está vendendo e o consumidor consegue acessar os produtos com valor muito mais baixo, porque não só não tem intermediário, mas como o próprio consumidor se envolve no processo de articulação e comercialização dos produtos. Eles também têm um espaço que eles chamam de um entreposto, né? Uma casinha bastante pequena, 2x2, onde eles vendem alguns produtos excedentes desses agricultores, né? O que sobra naquela semana que não foi para as compras. Eles vendem produtos de outras comunidades e grupos que eles têm articulados, comunidades indígenas e quilombolas no interior de São Paulo, que não tem uma produção contínua, mas às vezes tem uma produção de safras, né? Banana, palmito, algumas espécies que fazem parte da sua sociobiodiversidade. E também eles fazem compras na Ceasa, né? O centro de abastecimento, para algumas coisas que não são tão comuns da região. Por exemplo, cereais, temperos, compram em grande atacado e posicionam em saquinhos menores para vender para a população. Então, a venda ela também não gera lucro e a população consegue acessar esses alimentos com valor de 50% a menos do que é no mercado convencional local. O MIC também contribui ao ensinar as pessoas a cozinhar e a utilizar esses alimentos. Quando a gente faz uma transição de parar de comer a comida que vem do supermercado, de uma feira convencional, que é o que acontece de forma massiva hoje em dia, as pessoas muitas vezes elas nem reconhecem aquela comida que está vindo. Porque vem almeirão, vem serralha, vem butiá aqui no sul, vem frutas, vem verduras que não estão sempre, não são tão comerciais, não estão no supermercado. As pessoas já não conhecem, não sabem qual é o sabor, não sabem cozinhar. E também, mesmo quando são coisas mais comuns, existe cada vez mais uma tendência a nível mundial de que as pessoas estão cozinhando muito pouco, e estão sabendo muito pouco lidar e utilizar os alimentos, na cidade em especial. Então, existe um trabalho de ensinar as pessoas a retrabalhar com esses alimentos, tanto os punks, que são plantas alimentares não convencionais. Eu sei que vocês tiveram uma oficina anteontem e ontem, frutas nativas, como também utilização integral de alimentos, né? Como que a gente pode usar não só a raiz da cenoura, mas usar também as folhas, usar o talo e ter uma alimentação mais nutricional, mais qualificada. Esses cursos eles são super acessíveis, são 4 meses, um curso teórico e prático, que custa R$25 por pessoa, e eles são dados por um grupo de consumidoras do próprio MIC, que faz esse trabalho para quem tiver interesse. Um outro exemplo que eu trouxe de grupo de consumo, ele sai um pouco aqui do Brasil, ele vai lá para o Equador, do outro lado aqui da América, numa pontinha. E eu achei que era interessante trazer, por um lado, porque ele tem muitos pontos de diálogo com o MIC. As canastas também iniciaram nos anos 80, também foi uma parceria entre trabalhadores urbanos da cidade, que estavam numa situação de bastante precariedade,
e também estavam envolvidos com esse movimento da Igreja Católica da Teologia da Libertação. E lá o que acontecia, então, junto com o MIC, acho que é importante o MIC e a Canasta, porque eles são os dois mais antigos da América Latina, né? O MIC no Brasil, a Canasta no Equador, e são iniciativas também que começam a fazer um trabalho de segurança alimentar quando a gente praticamente não falava em segurança alimentar e nem soberania. O Írio antes fez um resgate histórico, né, um pouco de algumas datas importantes. Então, essas pessoas elas já estavam se mobilizando para garantir sua alimentação num momento onde isso ainda não estava sendo debatido a nível global. A Canasta, diferente do MIC, ela se abastece de diferentes produtores. Então, ela se abastece com algumas comunidades indígenas, com agricultores familiares, e também num mercado que se chama um mercado maiorista, uma espécie de um mercado público, um grande centro de abastecimento. Porque, nesse caso, o que eles tentam fazer é compor uma espécie de uma cesta básica da alimentação para aquelas pessoas locais. Então, eles têm de 23 a 24 produtos, de forma que as pessoas que estão consumindo associadas à canasta, elas praticamente não precisam comprar no supermercado alguma outra coisa, né? Através da canasta, elas têm toda a base do que elas precisam. E eles entregam 60 cestas por semana, um número menor de consumidores, mas tem uma articulação muito forte também desde os anos 80. E eles conseguiram algumas conquistas que eu acho que é bacana a gente refletir. Uma é que a canasta, eles não estão envolvidos só com produtores agroecológicos, né? No MIC, eles são produtores agroecológicos ainda não certificados, por isso que eles dizem que os seus produtos são sem veneno. Na canasta, eles têm um processo de tentar apoiar os agricultores que estão em transição, aqueles agricultores que estavam produzindo de forma convencional, mas que querem parar com esse tipo de produção e entrar num outro processo. Então, existem diferentes níveis. Alguns já são totalmente agroecológicos, outros estão aprendendo. Então, a importância disso, eu acho também que é a gente pensar como que a gente faz essa transição, né? Como que a gente migra para uma outra forma de sistema, dando um apoio, um suporte para as pessoas que estão com essa vontade, essa disponibilidade. Porque se a gente também entrar numa rigidez de só consumir produto agroecológico ou orgânico, a gente talvez não beneficie que algumas pessoas que estão querendo fazer essa migração possam fazer isso com qualidade. A canasta teve um papel também muito forte em relação com o Estado, né, o Estado equatoriano, o governo nacional. Como ela foi a mais antiga, ela inspirou a criação de grupos no país como um todo, e por isso ela ficou super conhecida, referenciada, e quando teve uma nova construção da nova Constituição no Equador, eles chamaram o pessoal da canasta para ajudar a redigir a legislação nacional de soberania alimentar, sementes e de produção agroecológica. E eles participam também até hoje de uma articulação de rede nacional que envolve outros movimentos sociais, por exemplo, o movimento de economia solidária, o movimento indígena, o movimento das comunidades negras. E entre algumas das ações que eles fazem a nível nacional, tá uma articulação que eles chamam de que é o Coletivo Agroecológico, é o nome dessa rede nacional. Uma delas está cada vez mais fomentando atividades e ações em prol da segurança, da soberania alimentar, da economia popular e solidária, com jornadas agroecológicas, onde eles fazem atividades, desde palestras, oficinas, cursos e formações, para que as pessoas entendam sobre isso, saibam onde acessar os alimentos, tenham assistência técnica. Eles têm uma campanha que eu acho muito interessante, que se chama Que Rico é Comer da Nossa Terra. Que a comida da terra, ela é sana, ela é saudável, ela é diversa, deixa eu lembrar, rico, sano e... rico e sano. Que ela é rica e ela é biodiversa. Então, o que eles fizeram? Eles descobriram que as empresas, grandes empresas, por exemplo, Coca-Cola, o que eles fazem? Quando eles têm 5% das suas vendas afetadas, por exemplo, diminuiu 5% a venda de Coca-Cola, a empresa se aciona para repensar
suas estratégias para a produção. E aí, o que eles fizeram com essa informação? Eles pensaram, olha, então que se a gente conseguisse que 5% da população do Equador comece a mudar os seus hábitos, comece a comer mais saudável, comece a comprar da agricultura familiar, a gente pode ter daí um movimento de uma escala, de uma geração, de ampliação dessas iniciativas. E aí que vem essa campanha, por isso que eles chamam a campanha de 250 mil famílias, que é uma campanha que acontece em todo o território, 5% da população equatoriana, onde eles incentivam as pessoas a se declararem que estão comendo rico, sano da terra, que estão comprando agricultura familiar, que estão tentando, de alguma forma, fazer uma alimentação mais sociobiodiversa. Então, eles têm todo um processo também das pessoas tirarem fotos dos seus pratos, fazerem vídeos, mostrarem o que estão produzindo, como uma forma de incentivar outras pessoas a fazerem isso. Eles também têm um processo bem forte, né, de discutir a questão dos etiquetados, que no Equador tem aqui no Brasil a gente está com uma discussão bem forte nisso nesse momento, né? Lá eles já têm todos os alimentos que são industrializados, eles têm essa etiqueta que mostra, né, o vermelho, o amarelo e o verde. Então, assim, o que aquele alimento é vermelho, o que ele faz mal, no médio, né, se ele, o que está mais ou menos ali de açúcar, de gorduras, e o verde são coisas interessantes que aquele alimento pode estar contribuindo. Então, eles ensinam a população a ler essas etiquetas, essas informações, e também a produzir o que é equivalente ao nosso guia alimentar, né, a pensar como que seria uma refeição nutricionalmente adequada e sociobiodiversa. Inspirado nesse movimento da canastra do Equador, que foi um movimento tão forte, que impactou o Equador como um todo, o Ministério da Agricultura e da Pecuária do Equador, que se chama MAGAP, começou há alguns anos, desde 2013, a fazer uma cesta também. O que eles fizeram? Inspirado no que a canastra faz, eles pegaram os agricultores que estão associados aos programas de extensão técnica do governo, organizaram esses agricultores os produtos que eles têm e eles formam uma cesta com esses produtos. Quem organiza essas cestas também são senhoras agricultoras que têm desejo de participar. Isso acontece, então, nesse centro de organização e distribuição, em Guanã, que é um espaço, então, do Ministério, onde esses produtos vão dos agricultores para esse espaço. Um grupo de agricultoras organiza essas cestas, né, que aparece um pouco aqui na foto, elas vão separando, fazendo uma composição. E essas cestas, elas são vendidas para espaços onde o Estado também tem uma atuação, são para funcionários públicos. Então, são vendidas em escolas, em sedes da Polícia Civil, são vendidas, por exemplo, nos ministérios, né, para as pessoas que têm interesse. Elas têm um valor que também é um valor bastante baixo para a realidade deles, que é $16. Tem 10 produtos básicos e 16 produtos conforme a disponibilidade. Ou seja, por exemplo, no Equador é muito importante para as pessoas comerem banana ou plátano, que eles comem tanto maduro como verde. Então, isso eles entendem como um produto básico, que as pessoas devem comer toda semana. E tem outros produtos que vêm conforme a colheita, que então são esses outros 16 que eles complementam. Eles têm distribuído 750 cestas por mês nesses diferentes espaços do governo. Então, sempre focando nos espaços públicos e entregando diretamente no espaço de trabalho para os funcionários. Tem um outro exemplo que sai dos grupos de consumidores, mas que também acho que é um pouco interessante da gente pensar, que está acontecendo cada vez mais aqui no Brasil e no mundo como um todo, são as hortas comunitárias, que às vezes se chamam de hortas urbanas, mas nem sempre quer dizer que elas estejam no espaço urbano, né? Então, eu trouxe para compartilhar com vocês um exemplo de um espaço que acontece na Universidade Estadual de Maringá, no noroeste do Paraná, que é através do Seralp, que é o Centro de Referência à Agricultura Urbana e Periurbana. Nesse caso, é uma organização, então, que ele envolve a academia, a sociedade civil, que é quem está organizado, e também tem uma participação do Estado, porque o Seralp se consolidou através justamente de um edital
do CISAM, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi lançado em 2008 para incentivar as hortas comunitárias. Então, ele é realmente considerado um instrumento da política pública, né, de distribuição de renda para garantir a segurança alimentar e nutricional. Hoje em dia, eles têm 34 hortas ativas na cidade. A maneira como eles geralmente fazem isso é que, então, o pessoal da universidade tenta acessar as associações de moradores, que Maringá ainda tem muito, todos os bairros têm associação de moradores, ou as unidades básicas de saúde, e através desse espaço eles tentam fazer uma listagem da população local, convidam as pessoas para o encontro, explicam o projeto, e aí então eles encontram um espaço onde as pessoas possam fazer a produção, né, quem tem desejo de realmente produzir, e quais são as pessoas que estão também disponíveis para comprar, para consumir esses produtos que vão ser produzidos nas hortas. Ele é prioritariamente composto por um público de famílias carentes. Hoje em dia ele beneficia 600 famílias. E então ele envolve tanto a assistência técnica para o plantio, para a produção, como também para o uso dessas plantas, que não são só plantas comestíveis, mas em boa medida também são plantas medicinais. Então são utilizadas para tratamento de saúde. Isso aqui é um dos exemplos, é uma horta que foi construída na UBS Jardim Olímpico, né? Então eles têm uma conexão muito forte com as unidades de saúde e com os CRAS, né, que fazem assistência social. Então, um exemplo da produção, ela mistura produção de hortaliças com produção de plantas medicinais, e essas plantas medicinais, elas também são utilizadas pela própria UBS no SUS, né, como tratamento de doenças e para prevenção. E algo interessante que eu acho que trazei também, além dela gerar renda para as pessoas que estão envolvidas na produção, e ela trazer um alimento de qualidade para a população local, eles também têm um espaço de trabalho que eles chamam de hortaterapia, onde envolve a comunidade, seja pessoas com deficiências mentais ou simplesmente pessoas que de alguma forma têm algum tipo de problema, de algum tipo de estão muito sozinhas, pessoal que está mais idoso e quer ter uma atividade, quer ter uma inserção comunitária maior, e tem nesse espaço também um lugar não só para produzir e comer, mas para interagir com a comunidade, para socializar. Outra organização, nesse caso é uma ONG, que tem um trabalho bem interessante com hortas urbanas aqui no Brasil, é o Cidade Sem Fome. É uma ONG que trabalha focadamente nisso. O que eles fazem é tentar fazer uma articulação buscando espaços públicos para produzir os terrenos, mas também espaços particulares. Por exemplo, essa foto aqui mostra, isso o Seralp Maringá também faz, eles fazem parcerias com as empresas fornecedoras de energia elétrica para fazer uma produção embaixo das redes de fiação, né? Então são umas hortas longas, né? Geralmente elas não são tão largas, mas são longas, onde tem feito também se faz uma produção, um espaço geralmente vazio, usam terrenos baldios e usam outros terrenos que também são disponíveis. Eles têm 25 hortas comunitárias, que estão hoje em dia envolvendo 115 agricultores, e beneficia como consumidores 650 pessoas da periferia de São Paulo, que também têm acesso para consumir esses alimentos. E, novamente, tem essa relação entre pensar a capacitação técnica para a produção e também para o uso da alimentação. Tanto o Seralp quanto o Cidade Sem Fome tem um trabalho muito forte de fazer hortas comunitárias nas escolas, né? Eu acho que a questão das escolas ela é bem importante. Geralmente, acho que é um pouco romântico pensar, de maneira geral, que a horta na escola ela consiga abastecer a necessidade da escola, ou até essas hortas como um todo. A intenção delas não é abastecer totalmente a população através do urbano, então a gente não está aqui falando em substituir o que é feito no campo ou no rural, mas é um processo de complementariedade, e eu acho que nas escolas elas têm uma importância muito forte como um processo educativo e pedagógico, de que as crianças já possam aprender a plantar e se alimentar de uma outra forma.
aprender a botar a mão na terra, aprender a ver como é que as plantas crescem, a mexer com isso e fazer também uma relação, como já foi colocado aqui antes, de que o alimento, ele não é simplesmente uma coisa que tu bota dentro do teu corpo e era isso, mas ele tem uma relação social, ele tem uma relação espiritual e que se possa fazer uma relação diferenciada com a alimentação desde pequeno. Um outro exemplo que a Gabriela pediu para mim trazer era um pouco falar, né, já que a gente está num momento que a gente usa muito a internet, todo mundo quase tem celular ou acessa a internet em algum momento, é como está se desenvolvendo algumas ferramentas, alguns softwares que podem auxiliar, ajudar nisso. Um deles, então, é o Mapa da Feira, que é um mapeamento que foi produzido pelo IDEC. O IDEC é o Instituto de Defesa dos Consumidores do Brasil. E é uma organização sem fins lucrativos que desenvolveu um software, um mapa que ele funciona associado ao Google Maps, né? Então, o que ele faz? Eles simplesmente criaram uma ferramenta onde a gente pode, se a pessoa chega numa cidade, ela não sabe onde é que eu posso encontrar uma comida de qualidade, onde é que tem feira, onde é que tem um grupo de consumo. Ela pode ir lá nesse mapa e botar ali o nome da cidade e conseguir, então, visualizar onde é que tem um grupo perto dela, onde é que tem alguma iniciativa que ela pode utilizar. Eles mapeiam os grupos de consumo, as feiras orgânicas e outras parcerias também, né? Outras redes que estão fomentando produção, sempre nesse caso focado em produtos agroecológicos ou orgânicos. E a construção do mapa, a elaboração, ela é a partir das pessoas, né? Então, por exemplo, quando esse mapa foi lançado, eu e o pessoal do meu grupo de consumo aqui de Porto Alegre, foi a gente que entrou lá e botou os nossos dados, as nossas informações para que outras pessoas possam saber. Então, ele é um mapa que ele está sendo alimentado pelas pessoas, pela população. E eu acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, dentro dos grupos de consumo, que é esse tema, um tema que eu estou me dedicando um pouco, quando eu comecei a pesquisar eles, tinha 17 grupos de consumo no Brasil. Daí eu fiz uma pesquisa, um mapeamento, eu cheguei a 64. Hoje em dia a gente sabe que já tem mais de 120. Então o que isso quer dizer? É que não tinha grupo? Não, a gente foi aprendendo que na verdade assim, existiam essas iniciativas, mas as pessoas não se conheciam, não falavam umas com as outras e não tinha até então nenhuma ferramenta ou nenhum instrumento que tivesse mapeado, identificado elas, né? Então, é importante que a gente consiga, de alguma forma, também poder explicitar ou divulgar as experiências que já estão acontecendo. Então, esses softwares, acho que eles estão contribuindo muito no sentido de trazer essas informações. Uma outra ferramenta é uma ferramenta que funciona na internet, mas também funciona no celular, como um aplicativo que a gente baixa, gratuito, que foi desenvolvido pelo EITA. O EITA é uma cooperativa de produção de software para, digamos, para tecnologias de autogestão de direito livre, né? Então, eles só produzem coisas que são acessíveis à população, em parceria com o Instituto Kairos, que é uma ONG de São Paulo, que também tem uma relação muito forte dentro da economia solidária e fomenta também a rede brasileira de grupos de consumo responsável. Nesse Responsa, eles têm hoje em dia cadastrado 3.000 iniciativas, que aí entra feiras orgânicas, feiras da agricultura familiar, lojas, feiras de economia solidária e de comércio justo, os grupos de consumo, os grupos de produtores de economia solidária, experiências de educação alimentar e nutricional, experiências e pesquisas em agroecologia, hortas e restaurantes que utilizam produtos orgânicos nos seus cardápios. Né? Então, ele também, se vocês depois quiserem baixar ele, é só acessar, vocês vão ver esse mapinha aqui. E também pode fazer pesquisa, filtrar, né? Seja, quer ver qual é o restaurante que tem produto orgânico aqui perto, ou qual é a feira mais próxima, e consegue acessar. E também tem algumas outras formações complementares, tem receitas, tem dicas de projeto, tem outras coisas que ajudam também a formar esse processo de informação e educação para a segurança alimentar. E um outro projeto que é aqui de Porto Alegre, que eu acho que é bem interessante, ele não envolve articulação de produtores com consumidores, mas ele envolve sim o fomento de informação e de educação,
É um projeto que foi feito por uma ONG também que se chama o INGA, Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, com o apoio da SMAN, Secretaria Municipal de Ambiente Municipal, através de um fundo que sempre, todo ano, abre um edital para apoiar projetos específicos. E o que o INGA fez foi mapear em Porto Alegre onde é que está na rua as árvores com fruta nativa. Quando a gente anda na rua, né, a gente tem uma arborização, sempre tem alguma árvore. E eu acho que aí ele alia duas coisas, né? Uma, chamar a atenção para as pessoas, como daqui a pouco a gente pode estar indo para o trabalho e passar por uma cerejeira, uma pitangueira, né? Chamar a atenção de que as frutas nativas elas estão presentes na nossa vida cotidiana. Muitas vezes a gente não encontra isso num supermercado, mas elas já estão ali na rua. Chamar a atenção da diversidade, né? Que em Porto Alegre tem 50 espécies da flora nativa que foram identificadas nas ruas, e também então poder fomentar que as pessoas possam consumir e se alimentar desses frutos. Então, além do mapinha, quando a gente clica ali, né, cada árvorezinha tem um desenho, tem uma localização no mapa. E daí, por exemplo, esse aqui é o exemplo da guabiroba crespa. Tu entra naquela setinha, tu vai ver então como é que é o nome dela, onde é que tu pode achar, como é que é a árvore, como é que é o fruto, como é que tu pode te alimentar a partir dele. Então, nesse caso aqui é muito mais esse fomento à informação, e eu acho que ele é interessante, junto com a questão das hortas urbanas, para a gente fazer uma provocação também de como que nos espaços urbanos a gente pode pensar a cidade de uma forma que ela facilite a alimentação das pessoas. Então, dentro da arquitetura e do planejamento urbano, tem uma discussão do uso social do espaço, né, ou a função social do espaço. Para que é o espaço que a gente ocupa, né? É só para produzir dinheiro, é para estacionar carro, é para as pessoas morarem. Eu acho que a gente tem que avançar um pouco de fazer uma discussão também de que ele também tem que ser um espaço para produção e para facilitar a alimentação. Seja que no planejamento urbano a gente possa facilitar o abastecimento, seja através de grupos de consumo, de coletivos, de cooperativas, que as pessoas possam se organizar para se abastecer uma outra lógica, que não é a lógica convencional dos mercados, mas que também se dê espaço para que as pessoas possam plantar, possam acessar a vegetação nativa e possam repensar isso com mais qualidade e mais segurança. Era isso, muito obrigada.